Hoje nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. A gente tem ali. Mais alguém? Queria que você levantasse a sua mão, que o pessoal do SG vai entregar uma lembrancinha para vocês. Amém? Glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir os nossos visitantes. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Essa é a casa do Senhor, então é a sua casa também. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, quero só reforçar o aviso que passou ali a respeito do encontro com Deus. O encontro, nós vamos disponibilizar o link de inscrição para quem tem interesse, através do seu líder de célula. E nós vamos estar, o link vai estar disponível essa semana para vocês, tá bom? A gente tem... Oi? Tá, a data. Vou falar. O encontro com Deus será na última semana de outubro, né? Então, já comece a se preparar, ore por esse tempo. Nós cremos que vai ser uma bênção, como sempre, amém? Bom, hoje a gente está finalizando a conferência de jovens que nós tivemos no fim de semana. Na verdade, nós finalizamos, né, hoje pela manhã. A maioria dos jovens já estavam aqui pela manhã, né? Alguns estão aqui, eu vi, só que eles estão servindo, né? Tem alguns aqui, e a gente premiou eles. Nós passamos um final de semana muito abençoado da presença do Senhor. E eu queria agradecer à igreja, a todos vocês que serviram orando, né? A gente tinha uma equipe de intercessão, 24 horas orando por nós. Tínhamos uma sala de oração lá no local da conferência. E nós sabemos que tudo aquilo que nós vivemos, né, foi o Senhor que fez, e o Senhor se move através da oração, né? Ontem nós já honramos, mas quero agradecer todos os nossos voluntários que serviram, né, todas as pessoas que se envolveram e todos os jovens que participaram. Nós estávamos em 40 jovens e ainda faltou vários, né, mas a gente estava em 40 jovens e foi uma bênção, porque foi a primeira conferência assim, que a gente fez com mais tempo, onde eles dormiram, e nós obedecemos a direção do Senhor. E não tem coisa melhor, né, gente, que obedecer a voz do Senhor, porque quando nós obedecemos o Senhor, nós somos abençoados, amém? Foi muito engraçado hoje de manhã. A gente está bem cansado, né, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A gente estava bem cansado, e eles estavam todos aqui, e eu falei assim, ó, se houver alguém dormindo, eu vou pedir para o pessoal dar um copo de água bem cheio, vocês vão ficar segurando até o final. Mas eles tomaram água, né? Eles tomaram água. Mas foi uma bênção, então nós louvamos a Deus por tudo aquilo que a gente viveu, né? Agradecemos também a prefeitura que cedeu novamente o colégio para a gente poder fazer a conferência. Já é a terceira vez esse ano, né, que nós podemos, né, que a escola serve, né, a igreja, e nós somos muito gratos também por essa oportunidade, amém? Pessoal, então, nós encerramos, né, a conferência hoje pela manhã. A palavra é a mesma, então quero dar um pano de fundo para vocês a respeito do tema, né? O Senhor nos deu uma direção esse ano a respeito do nome do Ministério de Jovens e Adolescentes, né? Era Geração Livre, hoje nós somos DIP, que significa profundo, e nós lançamos, né, o nome da conferência, o nome do ministério, no acampamento de adolescentes, né? E a gente não tinha tido ainda esse tempo com os jovens. E esse final de semana, né, esse foi o nosso foco. E eu queria falar um pouquinho para vocês do propósito do nome também, né, do ministério, porque eu creio que não é somente para os jovens e para os adolescentes, né? Nós cremos que a palavra de Deus, ela se aplica para todos nós. Então, é para todos nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Enquanto você abre, nós vamos orar, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito nos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Então, nesta noite, eu oro, Senhor, para que nós possamos ter os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Teu Espírito quer falar para cada um de nós. Espírito Santo, nós oramos e nós queremos também dizer que o Senhor tem liberdade para falar conosco, Pai. Que o Senhor possa me usar conforme a Sua vontade.
em nome de Jesus. Amém, amém. Você achou Jeremias 29? Então, a partir do verso 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro até aqui. Então, o Senhor nos deu essa direção nesse ano, né? A gente tem entendido da geração que existe um lugar que Deus deseja nos levar. E não somente, né, essa geração jovem, mas nós cremos que o Senhor tem para o seu povo um lugar sempre mais profundo, né? Deep significa profundo. E esse texto diz, né, que se nós o procurarmos, existe uma promessa nesse texto, se nós o procurarmos, certamente nós acharemos. Eu creio que esse é o grande propósito, porque a gente tem visto que muitas vezes é uma geração muito rasa, está muito rasa, ela está muito inconstante, né? Uma geração que oscila demais, uma hora está com Jesus, outra hora está com o mundo, né? E eu creio que esse não é o desejo de Deus para nós, né? Eu creio que o desejo de Deus é que a gente o busque cada vez mais. Então, nós somos muito gratos a Deus por essa direção, né? E por essa promessa tão linda, né? Que a palavra nos garante que nós vamos achar o Senhor e Ele vai nos achar, né? Então, que coisa maravilhosa. E, igreja, eu queria assim que você realmente orasse a palavra de Deus, sabe? Porque tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Então, nós precisamos orar e falar assim: Senhor, se o Senhor está disponível, se a Tua palavra fala que se eu clamar ao Senhor, né, o Senhor vai responder, o Senhor vai se revelar a mim, eu quero viver isso. Sabe, igreja, nós precisamos desejar viver as coisas de Deus. Nós precisamos desejar viver o que Deus tem para nós, as promessas da palavra de Deus, né? Hoje pela manhã eu falei, às vezes a gente vem para a igreja buscando uma nova revelação. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo já foi revelado. Não existe um novíssimo testamento ainda, e nem vai ter. Tudo já foi revelado. Então nós precisamos dar valor para as escrituras, né? Nós tivemos um momento tão especial. A maioria dos testemunhos que a gente ouve são do tempo de devocional que a gente tem nos acampamentos, nas conferências. É impressionante como Deus não precisa de nós. Ele não precisa. Nós é que precisamos dele, da sua palavra, do seu espírito. E todas as vezes que é lindo, é lindo. Eu gostaria muito assim, que, né, toda a igreja um dia presenciasse o que os jovens, os adolescentes, a gente tem visto eles viverem através de momentos devocionais, onde eles olham para a palavra e eles estão desconectados, sabe? Dos adolescentes a gente tira até o celular deles, né? Eu falei que dos jovens a gente não tirou porque nós compreendemos que eles já são mais maduros, né, para aproveitar aquele tempo que a gente teve. Então, eles se conectaram, assim, eles olharam para a palavra, o Espírito Santo ministrou o coração deles, e a gente vê muito testemunho desse tempo de devocional. Eles são ministrados através das palavras, das dinâmicas, mas o tempo devocional é o que nós mais ouvimos, que Deus fala ao coração deles. E eles se quebrantam e eles oram, porque a palavra de Deus é poderosa. É por isso que eu queria motivar o seu coração a buscar a palavra de Deus, né? Eu sempre sou bem repetitiva, parece que as nossas mensagens nunca mudam, a gente sempre fala a mesma coisa, mas eu quero falar para você, é o que funciona. O que funciona é a palavra de Deus. Amém? Então, eu quis falar, né, tudo isso, né, sobre o tema da conferência. E hoje a palavra, né, o tema da mensagem é constantes e consistentes. Né? Isso que a gente deseja para essa geração, que eles sejam constantes. Né? O que é uma pessoa constante? É alguém que não falha. É alguém que continua, persevera dia após dia, ela é constante. E quanto mais constante ela é, mais consistente ela é. E o que é ser consistente? É você ser firme. Você ser firme. É isso que nós declaramos para essa geração. Que eles sejam firmes, que eles não se abalem diante do mundo, diante das circunstâncias. Mas para você ser consistente, você precisa ser constante. Você precisa estar firmado.
E nós cremos que quanto mais consistentes, mais alto. E quanto mais alto, mais profundo em Deus. E nós cremos que é esse lugar que Deus quer nos levar. Não só essa geração, mas o povo de Deus. Amém? E o Senhor, ministrou tantas coisas no meu coração. E eu falei, Deus, o que a igreja precisa ouvir? Ontem já foi tão bênção, tudo que nós vivemos lá. A palavra que a pastora Esther ministrou para as meninas, pastora, foi uma bênção. A gente viu tanta coisa acontecer. Foi tão maravilhoso tudo aquilo que a gente viveu, E Deus tem falado, a respeito de relacionamento com Ele mesmo. É aquilo que a gente canta aqui, que a gente deseja a presença dEle, E que a gente vai em busca da presença dEle. Nós acabamos de cantar aqui. Hoje eu estava falando sobre o Felipe de manhã, O Felipe estava servindo hoje de manhã. É um jovem que estava lá na conferência e ontem foi aniversário dele. Eu falei, Felipe, eu vou citar você à noite novamente, porque ontem foi aniversário dele, ele estava na conferência, mas ele precisou sair porque ele ia comemorar com os pais dele. E hoje ele falou assim para mim, pastora, meu Deus, eu não queria ir embora de lá. Eu não queria ir embora. E a hora que eu saí de lá, a impressão que eu tive é que eu estava desviado. Eu ri de rir, eu falei, glória a Deus, é esse sentimento mesmo que você tem que ter, porque você saiu daquele ambiente, E eu achei tão interessante aquilo que ele falou. Ele falou assim, meu Deus, mas meu coração doeu de não poder estar lá, de não poder permanecer lá, E ele se alegrou, mas os meus discípulos estavam lá, então para mim já estava muito bom. E que coisa linda. Então, eu creio que esse é o sentimento. É igual quando a gente sai daqui, a gente sai da célula, A gente fala, ai meu Deus, eu queria ficar mais um pouco. Eu queria ficar mais um pouco, E foi tão gostoso ouvir isso dele. Eu falei, ai Deus, que todos os jovens se sintam assim, dessa forma. Que eles queimem por Jesus e falem assim, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar na presença de Deus. Amém? Então, níveis de relacionamento, E lá em Jó 42:5, gente, essa palavra está errada. Mas olha lá, Jó 42:5 diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, E a gente vê 2 tipos de relacionamento que Jó teve com Deus, Antes ele conhecia o Senhor só de ouvir, E pode ser que muitos de nós conheçamos o Senhor somente de ouvir. Às vezes a gente escuta os milagres, nós sabemos das experiências das outras pessoas, mas nós não conhecemos o Senhor de verdade. E esse é o nosso grande problema. Porque nós podemos passar a nossa vida toda dentro da igreja sem conhecer o Senhor de fato. E o que Jó depois ele declara, depois você conhece a história, depois de tudo que ele passa, ele diz assim, mas agora os meus olhos podem te ver. Um outro tipo de experiência. Ele tem um outro nível de experiência. Eu creio que é exatamente isso que Deus quer fazer com todos nós. Deus quer nos levar para esse lugar, onde nós vamos enxergar o Senhor. E é por isso que eu quero dizer para você, igreja, que existem tipos de relacionamentos com Deus. Existe o raso, a gente só ouve, mas existe o profundo, que é aquele que nós vemos o Senhor. E nós precisamos buscar esse lugar no Senhor. Amém? Hoje é bem arroz com feijão, como sempre, pastora? Eu falo que eu não consigo trazer uma palavra profunda, de uma teologia profunda, porque eu creio que o que sustenta a gente no dia a dia é arroz e feijão, amém? Então, é o básico mesmo, gente, é a busca da presença do Senhor, amém? Então, como que nós vamos começar a crescer, em profundidade, buscando o Senhor? Através da palavra dele, através da oração, através do jejum, através das disciplinas espirituais que estão disponíveis para nós, Mas uma coisa que a gente precisa ter convicção, a gente só vai atrás de alguma coisa se a gente realmente sabe que aquilo é verdade. E se a gente não tem buscado na palavra aquilo que a gente precisa, essa porção da palavra, é porque às vezes a gente pode até ter dúvidas se realmente o que está escrito na Bíblia é verdade. E isso pode acontecer com todos nós, Será mesmo que Deus revelou a verdade para nós? E se esse livro for uma grande mentira? Já passou isso pela sua cabeça? Se tudo isso é uma mentira? Será mesmo que Deus revelou a verdade para todos nós? João 14:6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, se você tinha dúvida que a palavra de Deus
é mentira ou é verdade, eu quero dizer para você, é a única verdade que a gente precisa. Cristo é revelado na palavra, Ele é o nosso único caminho, Ele é a verdade, Ele é quem nos deu a vida e ninguém, chega ao Pai senão por Ele. Ele é o nosso mediador único, amém? Então, nós precisamos crer que a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos crer. Às vezes a gente olha, a gente já passou por experiências assim, parece que quando a gente está com muita aflição, a gente está com muito problema, parece que a gente olha para a palavra e nada faz sentido. Mas eu quero dizer para você que é isso que você precisa. A palavra é a verdade. Amém? E se Deus nos revelou a verdade, ela deve ser o ponto de referência para a vida do cristão. A palavra de Deus é o nosso prumo e através dela nós construímos a vida que Deus tem como propósito para nós. Hoje de manhã eu estava falando, Todo mundo conhece aquele objeto, o prumo, O prumo é aquele objeto, pastora? A pastora fez construção civil, ela sabe melhor do que eu, É aquele objeto que serve para quê? Alinhar, trazer alinhamento, prumo. Então, nós cremos que a palavra de Deus é isso. Ela é o prumo. Ela traz um alinhamento para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas atitudes. E é por isso que é tão importante a palavra de Deus. E ela deve ser o nosso maior ponto de referência. É a palavra de Deus. É tão importante, gente, porque a palavra de Deus, ela diz que ela não passa. Ela sempre permanece a mesma. E é por isso que nós precisamos buscar, sabe? Eu sempre, desde que eu me converti, eu amo a palavra porque geralmente as experiências, A gente brinca às vezes, Fala, a irmã do coque nunca vem rodopiar e me entregar nada, Mas é sempre a palavra de Deus que vem falar comigo. Sempre a palavra. E eu quero falar, às vezes você está buscando uma revelação, uma irmã do coque, quero falar para você, a revelação está aqui. Então busque aqui, o Senhor quer falar com você aqui. Então valorize a palavra de Deus. A gente falou lá na conferência, tinha que ser muito caro a Bíblia. As coisas de Deus tinham que ser muito cara. Porque é de graça e às vezes as pessoas não dão valor. Às vezes a nossa Bíblia fica aberta, dias e dias, semanas e semanas lá na nossa casa e a gente está passando por um monte de problema e muitas vezes você precisa de uma palavra do Senhor ali que vem como uma flecha no seu coração, que vai aquietar o seu coração, vai te dar esperança, vai te dar paz, mas você não se move para isso. Então nós precisamos ter um interesse nas coisas de Deus. E Deus, gente, não deixou um vídeo no YouTube. Não deixou. Ele deixou um livro. Então, se você não gosta de ler, eu quero dizer para você, crente, leia. Nós precisamos ler. Nós precisamos ter conhecimento, prática também, mas nós precisamos ter interesse pela palavra. Então, se a gente não tem interesse pela palavra, como que ela vai nos conduzir? Como que ela vai ser o nosso ponto de referência? Não tem como. O maior erro de um cristão é construir a vida através de palavras que não foram ditas por Deus. E às vezes a gente fala assim, porque nos fins dos tempos, muitos falsos profetas vão se levantar. O Senhor ministrou meu coração esses dias. Ele falou assim, sabe que às vezes o falso profeta é o povo da igreja mesmo? Às vezes somos nós mesmos, porque muitas vezes nós profetizamos palavras, declaramos palavras até para os nossos filhos, para essa descendência, para essa geração, para o mundo, palavras que não foram ditas por Deus, porque nós não conhecemos a verdade, nós somos falsos profetas. E isso é muito sério, o Senhor me confrontou com isso, porque a gente tem passado uma dificuldade lá em casa com as notas da escola, e daí às vezes a gente fala assim, meu Deus, o negócio não vai. E o Senhor falou assim, que profeta é você? Que profeta é você? Será que você está declarando que a sua descendência é abençoada? O livro de Daniel vai falar que Deus depositou sobre ele, sobre os seus amigos, toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então, a sabedoria e o conhecimento está com o povo de Deus, gente. Não está com o mundo. Às vezes a gente acha que está com o mundo, mas não está com o mundo. Porque se Deus quer dar sabedoria e inteligência, Ele quer dar para o seu povo. Porque se o povo tem que ser inteligente, é o povo de Deus. Esse é o povo sábio, é o povo de Deus. Então nós precisamos fazer uma avaliação de como está a nossa boca. E hoje eu falei para os jovens, A gente bate nessa tecla, eles falam que a gente é muito radical. Mas eu quero falar para você, porque a gente fica falando para eles de música secular,
E eles falam assim, vocês são muito radical, não tem nada a ver a música, porque é muito legal a música. Gente, eu quero falar uma coisa para você, a boca do cristão é para louvar o Senhor. Se você não está louvando o Senhor com as músicas que você está louvando quem? E daí a gente é radical, mas não é que a gente é radical, é que a palavra de Deus tem que nortear a nossa vida. A Bíblia fala que nós temos que cantar salmos e hinos espirituais. É isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E é por isso que, se nós não profetizarmos corretamente da palavra, se nós não construirmos o nosso caráter, a nossa vida, a atmosfera espiritual dentro da nossa casa, através da palavra de Deus, nós estamos sendo falsos profetas, sim. Às vezes, profeta do diabo mesmo, que declara maldição. Então, nós temos que cuidar com a nossa boca. Nós temos que cuidar com aquilo que a gente tem falado, né? Hoje de manhã eu falei, às vezes a gente, né, o povo só fala mal do negócio da política, né? Eu não gosto muito desse assunto, porque para mim quem governa é o Senhor. Eu acho que é o nosso posicionamento, porque nós não temos o controle das coisas. Nós podemos clamar ao Senhor para que Deus se mova. E às vezes a gente nem ora, às vezes a gente nem se prostra, a gente nem se arrepende, porque o texto diz que se nós nos arrependermos e nos humilharmos, Ele nos ouvirá e sarará a nossa terra. Mas a gente só vai para a internet meter a boca no governo. Eu não estou falando que o governo é bom, não estou falando disso, mas eu estou falando que é a nossa postura, aquilo que nós declaramos. Aí parece que em vez de ser o povo de Deus que declara as bênçãos, que Deus está no controle de todas as coisas, nós somos aquelas pessoas, né, que usa a nossa boca, às vezes até para amaldiçoar o nosso país. Então nós precisamos cuidar com isso, né? Sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o governo. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês acompanham as notícias, né? É pura manipulação o negócio do governo, né? Da política. Você vê que é tudo manipulado. Quem é que tem poder de mudar tudo? Quem que pode fazer todas as coisas? A Bíblia diz, existe algo difícil e impossível para Deus? Existe? Não existe nada. Então nós devemos clamar a quem? Ao Senhor. Por isso que nós precisamos dar bom testemunho na rede social, em vez de ficar falando mal das pessoas. Declare a palavra de Deus, e isso vai edificar a sua vida. Isso vai trazer paz para o seu coração. Sabe, a gente tem falado muito disso para os jovens. Olhem para a palavra de Deus, creiam na palavra, declarem a palavra. Eu falo assim, põe a mão na cabeça e edifiquem vocês mesmos. Tão importante é a palavra de Deus. Sabe, gente, eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Mas nós temos a garantia de que a palavra diz que o Senhor cuida dos dele. Eu posso testemunhar para vocês inúmeros testemunhos do cuidado de Deus sobre a minha casa. E não é nem mês após mês, é dia após dia. Dia após dia a gente tem experimentado, né, da provisão sobrenatural do Senhor sobre nós. É algo que a gente nem consegue explicar, porque as coisas de Deus a gente não explica mesmo. A matemática de Deus é diferente da nossa. Com Deus não é 1 mais 1 é igual a 2. Porque Ele precisa de 5 pães e 2 peixes para fazer um milagre muito grande. Então a matemática de Deus não é igual à nossa. E é por isso que a vida com Deus ela é sobrenatural. Ela é fé. É fé, nós precisamos crer. Só que nós precisamos crer na palavra. E é por isso que nós precisamos buscar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar sobre essa parábola com vocês, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Então, Mateus, capítulo 20. Deixa eu tomar uma água. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo.
Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é uma parábola bem conhecida, né? Eu confesso que logo que eu me converti, quando eu li essa parábola, eu achei Deus injusto. Eu falei assim, não está certo isso aqui, gente. Não tá, a conta não está batendo, né? Parece que ele está honrando primeiro aqueles que trabalharam menos e aquele que chegou, né? Eu que cheguei bem antes e eu estou sendo honrado depois. Então, parece que existe uma injustiça nesse texto. E por que o Senhor falou comigo através dessa parábola? É isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. É que muitas vezes, né, nós cristãos não estamos conseguindo viver mesmo esse lugar que eu falei para vocês do mais profundo por coisas muito pequenas que estão acontecendo conosco. Né? Se nós olharmos aqui, esses trabalhadores, todos eles estavam trabalhando e servindo o mesmo Senhor. Né? E eu quero aplicar para a igreja esse texto. Porque muitos de nós, né, creio que todos nós estamos aqui servindo o Senhor, dia após dia. Né? Você está numa célula, você vem aos cultos, você participa, né, de todos os ambientes que a igreja proporciona para o seu crescimento espiritual. Mas pode ser que algumas coisas que a gente não percebe ao longo da nossa caminhada tenha atrapalhado o nosso sentido de entender as coisas. Sabe, gente, Jesus aqui, quando essa parábola, né, começa falando que o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus. Né? Então, eu creio que Jesus ele quer nos ensinar que o reino dele tem uma perspectiva bem diferente do reino dos homens. É por isso que a conta não fecha. É por isso que às vezes Deus pede coisas para nós que às vezes é incabível, né? Morreu, né, aquele evangelista, como que é o nome dele mesmo? Charlie, isso mesmo. Ele morreu, né? E eu fiquei tão impressionada, né, com a repercussão que deu a morte dele, né? Eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa, né, que esse impacto que gerou. Então, às vezes, nós estamos ali na nossa caminhada e quando a gente se depara com uma situação, aquilo brilha aos nossos olhos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Na verdade, isso deve brilhar aos nossos olhos todo dia. Nós precisamos ser essas pessoas. Nós não podemos ter, de tempos em tempos, alguém que morra. O Billy Graham morre, o Charlie morre, alguém morre. E daí a gente fica impactado com o poder do evangelho. Nós não podemos ser assim. Por isso que nós não podemos ser esse povo que oscila. É por isso que a gente precisa ser constante na nossa busca e o nosso coração deve queimar o tempo todo pelo Senhor. É por isso, né? E esses trabalhadores aqui, cada um chegou num momento para servir, né? E eu quero trazer essa aplicação para a igreja. Às vezes, cada um de nós temos um tempo de caminhada com o Senhor. Mas a nós foi prometido a mesma coisa. Né? Hoje de manhã eu falei, parece que a gente tem a carreira ministerial, né, no meio gospel, no meio da igreja. Né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero chegar. Mas eu quero falar para você, para o Senhor, os trabalhadores da vinha, não importa se chegou ontem, se você converteu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, se você nasceu no lar cristão, se você conheceu Jesus ontem, quero dizer para você, para o Senhor,
você vai ter a mesma recompensa, você tem o mesmo valor para Deus. E a recompensa qual é? Deus não promete um ministério para nós. Deus não promete um lugar de evidência para nós, até porque o lugar da evidência não é confortável. O lugar da evidência é o lugar onde você não pode se importar com a sua reputação. Porque aqui você está sendo avaliado. O lugar da evidência é um lugar de avaliação, e vocês estão me avaliando nessa noite. É por isso que para Jesus a gente não pode se importar com essas coisas. E é por isso que para Jesus nós todos temos um denário, que foi o que ele prometeu. E o que significa isso? É a salvação. E é por isso que para nós, às vezes a gente fala de salvação, todo mundo fica assim. Gente, nós somos o povo salvo. Isso tem que ser um motivo de alegria para a nossa vida. Nós somos o povo salvo. E é por isso que nós precisamos avaliar o nosso coração, porque às vezes a gente está na igreja faz tempo e simplesmente a gente se acha no direito de ser superior a alguém porque nós temos mais tempo de caminhada cristã. Quanto, na verdade, para o Senhor nós somos a mesma coisa, nós temos o mesmo valor para Deus. E é por isso que todos nós recebemos uma salvação. É a mesma. E eu tenho entendido muito do Senhor que muitos de nós não conseguimos avançar porque tem coisas muito pequenininhas que têm atrapalhado o nosso avanço. Coisas muito pequenas e que ao passar dos anos dentro da igreja isso acaba se tornando normal. A gente acaba normalizando. É assim mesmo. Né? Agenda, né? Agenda do inferno. É isso mesmo. É assim mesmo. Pedofilia é assim mesmo. Gente, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. A Bíblia fala que a gente não pode se conformar com este mundo. Então depois da pedofilia, zoofilia, né, que vai ter, né? Essa é a agenda do inferno, gente. Depois é necrofilia e assim vai. O povo vai se corrompendo do mesmo jeito que a gente vê na Bíblia, é a mesma coisa. E se nós olharmos para isso e a gente se conformar e a gente não se levantar em oração, posicionados, a gente vai achar que isso é normal e daí a gente vai vivendo a nossa vida. E vai vivendo a nossa vida, e vai vivendo a nossa vida no raso. Somos aqueles que conhecemos o Senhor só de ouvir falar, Jesus é bom. Não, gente, Jesus não é bom, Jesus é tudo. Sabe, se amanhã você não estiver mais aqui, você vai estar em algum lugar, e eu espero que esteja com o Senhor mesmo. É por isso que nós precisamos valorizar o Senhor, amém? E eu queria aplicar esse texto. Orei bastante, falei, Deus, meu Deus, como que eu vou ministrar esse texto? É tanta coisa, né, que Deus, Ele vai falando ao nosso coração. E eu queria que você, assim, realmente abrisse seu coração para entender, porque pode ser que alguns dos pontos que a gente fale, o Senhor fale com o seu coração. E hoje de manhã eu falei, o desejo do Senhor é nos trazer cura sobre as áreas da nossa vida, para que a gente possa avançar. O povo de Deus não é um povo parado. Às vezes parece que você está parado, às vezes parece que não acontece nada na minha vida. Faz tantos anos que eu estou nessa situação. Eu quero falar para você, Deus trabalha para os seus. Deus trabalha, a Bíblia fala sobre isso. Deus está trabalhando, parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando. E é por isso que nós precisamos também identificar aquilo que tem raiz no nosso coração, pôr para fora, confessar, falar assim, Senhor, me tira desse lugar. Né, pastora, ontem lá com as meninas, você vê, né, coração cheio de raiz, confessa, abre o coração. Sabe que para a gente receber algo novo, a gente tem que se livrar do velho. Então, como que nós vamos receber uma revelação de Cristo? Ontem o Senhor falou tanto comigo isso. O Senhor falou assim, você está clamando por arrependimento, mas elas precisam receber a revelação de quem eu sou, porque se elas não receberem, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Então, você já recebeu a revelação de quem Cristo é na sua vida? Porque, gente, é só isso que importa. É só isso que vai restar para nós. Olha lá. Então, o que a gente vai encontrar nesse texto? Coisas sobre nós, né? Uma visão incorreta a respeito de nós. Vai dizer assim, eu sou superior e eu mereço mais pelo fato de servir Jesus há mais tempo. Era o que aquele primeiro trabalhador falou. Ele murmurou, o texto diz, falando assim, você é injusto. Porque eu cheguei primeiro, eu mereço mais. Como que você dá a mesma recompensa para aquele que chegou ontem? E às vezes nós começamos a criar esse tipo de coisa dentro do nosso coração. E isso impede o nosso avanço também.
É por isso que ninguém é superior a ninguém, gente. Isso tem que ficar claro para nós. Não importa o cargo eclesiástico que você tem, não importa. Diante de Deus somos a mesma coisa. É por isso que nós precisamos amar as pessoas, né? Meu tempo de caminhada cristã ser um fator para o nível de Deus. Eu falei, às vezes você já leu a Bíblia, mais você precisa buscar. Porque a gente corre mais o risco de se tornar orgulhoso e achar que eu já sei de tudo, então eu não preciso fazer o devocional hoje. Esse é o maior erro da nossa vida. Porque daí parece que a gente está dando o nosso grito de liberdade, falando, Deus, hoje eu não preciso de você, porque eu já sei. Já sei da palavra. Eu já conheço essa parábola. Esse é o nosso maior erro. E é por isso que quanto mais tempo de caminhada, mais nós precisamos buscar o Senhor. Mais humildes nós precisamos ser e reconhecer que nós não sabemos nada. Porque se a palavra de Deus é viva, cada vez que a gente lê, a gente vai olhar e falar assim, realmente eu não sei nada, porque Deus trouxe uma nova revelação para mim. E é por isso que a gente não pode parar. É por isso que a gente não pode se acostumar com a palavra. Então, quanto mais tempo, mais busca você precisa ter. Você precisa ir para um nível cada vez mais profundo, né? Coloca o meu conhecimento bíblico, dons acima do amor de Deus. Esse é um grande problema, muitas vezes nós somos assim. Às vezes você, né, todos nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos dons do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito, ele entrega para cada um dons conforme ele deseja, porque o dom primeiro que é dele. E às vezes a gente tem visto, né, algumas pessoas se engrandecem, porque às vezes tem o dom, sei lá, né, aqueles mais evidentes, né, o da cura, enfim, tantas coisas. Na igreja de Coríntios passava por isso, né? Paulo ministrou sobre dons porque era uma igreja que achava que o orar em línguas, porque era muito evidente, né? Nós somos os super espirituais. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com o nosso conhecimento bíblico. Porque, gente, conhecimento sem prática, Tiago vai falar assim, sejam praticantes e não somente ouvintes, porque senão você se auto-engana, né? Eu já compartilhei isso aqui uma vez. Qual que é a diferença de Satanás e nós? Satanás conhece a Bíblia às vezes até mais que eu e você. Ele conhece toda a palavra de Deus. A única diferença do diabo é que o diabo não pratica a palavra. Ele não pode praticar a palavra. E se a gente não pratica a palavra, a gente está parecido mais com quem? É por isso que nós precisamos olhar para a palavra, dar valor e praticar a palavra. E é por isso que, às vezes, muito conhecimento sem prática, Tiago fala que você está se enganando. Não funciona, né? A gente tem trazido muito, né, para eles, né, para aplicação. Então, se você não segue o Instagram dos jovens e adolescentes, sigam a nossa página, porque toda semana, alguns deles escrevem o devocional. E nós somos muito edificados através daquilo que Deus tem entregado para eles. E eles colocam aplicação. O que significa aplicação? O que eu vou fazer com isso que eu recebi do Senhor? Eu preciso aplicar na prática. Eu preciso viver isso. Porque só o conhecimento não adianta. Só o conhecimento não adianta. O que vai fazer a gente crescer é praticar. Amém? Gente, vocês estão muito sérios. Eu sei que a palavra é pesada, mas é bom. É bom, a Bíblia fala que o mesmo Deus que fere é o Deus que cura, né? Então é bom, porque isso traz crescimento para a gente, né? Os jovens estavam mais animados que vocês hoje de manhã. A graça é um mérito e não um favor imerecido, né? Todos ali, trabalhadores da vinha, receberam a graça do Senhor. Nós recebemos de graça a salvação do Senhor, né? Então, nós não merecemos nada, né? E ali ele estava exigindo, né? Cadê a minha parte? A minha parte tem que ser a maior. Porque eu estou aqui há mais tempo. Mas, gente, ninguém de nós pagou pela nossa salvação, para começar. Então, por isso que ninguém merece mais. Né? Jesus que pagou, né? E o preço foi alto. Então, né? Aqui são coisas que nós podemos, né, olhar sobre o nosso coração. São pontos que Deus colocou. Na verdade, Deus colocou muito mais. Eu fui apagando ontem de madrugada, porque eu falei assim, muita coisa para falar, né? Mas eu queria que você chegasse na sua casa, né, lesse essa parábola, né, e falasse assim, Espírito Santo, ministra meu coração, ou que você vá para a célula essa semana e deixe o Espírito Santo tocar seu coração através dessa palavra, amém? Vamos lá, o que eu aprendo sobre o meu próximo, né? Nosso papel é acolher as pessoas que se achegam a Cristo.
Nitidamente, esse primeiro trabalhador da vinha também, né, não estava se importando com aqueles que chegaram depois. E você vê que o senhor da vinha, na parábola, ele vai falar que ele saiu em vários horários à procura de pessoas que queriam trabalhar por ele. Exatamente isso que a gente fez no Boas Notícias, né? Nós saímos, nós fomos ministrar a palavra. Quem quer o Senhor? Quem quer vir para a vinha do Senhor? Né? Foi isso que nós fomos fazer. E aqui, né, ele não estava muito preocupado, não, com aqueles que estavam chegando depois. Ele estava preocupado com o dele. Com aquilo que, né, ele iria ganhar. E é por isso que nós, né, precisamos olhar para as pessoas e pensar, será que eu tenho feito o meu papel? Será que eu tenho acolhido as pessoas? E eu quero trazer uma aplicação para a célula. Eu creio que a maioria de vocês aqui já estão em célula. Coisa maravilhosa a célula. Não tem lugar que te estica mais, que te ministra mais, que te edifica mais e que te cura mais que o ambiente de célula. Porque ali, às vezes, você é curado através de um testemunho de alguém. Ali você é ministrado por uma vida de alguém que nem sabe o que você está passando, mas o Espírito Santo usa aquela pessoa para ministrar o seu coração. E o Espírito Santo faz essas coisas, sabe para quê? Para a gente não se engrandecer. Às vezes, um irmão que acabou de chegar para te entregar uma palavra rema para o seu dia. O Espírito Santo faz assim, para que a gente não se engrandeça. E é por isso que nós precisamos acolher as pessoas, principalmente, né, esses que estão chegando novos na fé. Orar por essas pessoas, caminhar uma milha a mais. Sabe, você está ali na célula. A gente fez isso com os jovens. Nós separamos eles das supervisões. Eu falei, vai ficar todo mundo separado. Nós não queremos nenhuma panela nessa conferência. Nenhuma. Coisa linda que foi. Todos eles, né, fizeram novas amizades, eles se entrosaram, foi coisa linda de ver, como é gostoso. E a gente viu eles todos unidos. Hoje de manhã eles estavam aqui, os times estavam aqui, né? Eles tiveram um grito de guerra e eles, né, lutaram juntos para ganhar. Tudo eles faziam em unidade, coisa linda. O que é isso? Acolhimento. Acolhimento. Isso a gente encontra na célula, isso a gente encontra aqui. É por isso que nós precisamos dar valor, né? Amar as pessoas requer de nós compaixão e empatia. Sabe, gente, às vezes Deus ministra muito o meu coração sobre isso, né? Eu sempre compartilho isso aqui. As pessoas devem falar assim, nossa, essa pastora deve ser muito louca, porque como Deus ministra meu coração no trânsito, né? Uma área onde Deus já me forjou tanto, porque parece que eu estou sempre com pressa. E as pessoas estão na minha frente e nunca estão com pressa. É uma coisa louca como que Deus me trata, né? E o Senhor tem falado assim muito comigo, olha, você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe como foi o dia dessa pessoa. Você não sabe como é a história dessa pessoa. Você não sabe. Tenha empatia. Declare palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa. Às vezes nós encontramos as pessoas... Sabe, gente, por que eu estou falando que é arroz com feijão? Porque isso aqui é muito básico, mas eu vou falar, se você quer ir num nível mais profundo, ser cheio do Espírito Santo, é isso aqui que nós precisamos fazer. Porque isso aqui são traços do caráter do Senhor. São traços do caráter de Jesus. E às vezes a gente quer uma grande revelação, a gente quer dinheiro, a gente quer casa, a gente quer carro. Gente, eu não estou falando que isso é pecado, porque o povo próspero tem que ser o povo de Deus mesmo. Mas isso não vai fazer diferença na sua vida, porque isso vai passar. Mas um amor que você derramou, uma compaixão, uma empatia, alguém que você olhou e falou assim, você precisa de uma oração? Você precisa de uma coisa? Eu estou aqui. Eu quero ajudar você, eu quero servir a sua vida. Vocês sabem que jovem às vezes não liga para nada, mas eles vieram agradecer a gente. Obrigado, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês comeram bem lá, não comeram? Gente, vocês não têm ideia da equipe dessa igreja que cozinhou para nós. Fatia húngara assim, ó, né? Feito na hora, né, Marina? Feito na hora. Era o tempo todo assim, ó, de hora em hora a gente estava comendo, né? Coisa linda que foi. E eles vieram agradecer hoje, achei tão lindo. É difícil a gente ver um jovem adolescente hoje sendo grato pelas coisas, eles só reclamam. Eu tenho uma pré-adolescente em casa, para ela nada tá bom. Tudo ela reclama da comida, ela reclama da roupa, ela reclama de tudo. Né? Mas eu achei tão lindo, eles vieram agradecer. Ai, como vocês nos serviram com excelência. Eu me senti amado, eu me senti cuidado, eu comi tão bem. Foi tão gostoso esse tempo que a gente passou junto, né? Então, olha lá, compaixão, empatia, são coisas que nós podemos fazer, oferecer para as pessoas.
Sabe, gente, Deus poderia ter escolhido os anjos para fazer isso, evangelizar. Mas vocês já viram algum anjo evangelizando? Não tem. Deus nos escolheu. É nós que precisamos levar isso para o mundo. O Senhor quer nos levantar para isso, né? Então, são coisas que nós precisamos fazer. Olhar para as pessoas, entender que por trás daquele coração existe uma história, né? Ano passado, o Senhor me ensinou muito a amar os adolescentes. Vocês sabiam que muitos adolescentes dessa casa, muitos mesmo, eles vêm sozinhos para a igreja? Os pais não acompanham. Às vezes os pais não conhecem o Senhor ainda. Muitos vêm sozinhos. E eu quero desafiar você, igreja, um dia chegar para um adolescente e falar assim: como é que você está? Você precisa de uma carona para ir embora? Eles vêm a pé, eles vêm sozinhos. Empatia, compaixão, olhar para eles e entender. O Senhor falou assim: você está olhando para eles, mas você sabia que atrás desse coração tem uma rejeição, tem um pai e uma mãe que abandonou, tem um pai e uma mãe que não acolheu. Como que você vai fazer a diferença entregando uma boa palavra no púlpito? Não. É tendo compaixão, empatia pela vida deles. Porque era isso que Jesus fazia. E é isso que vai trazer crescimento espiritual, um amadurecimento para quem nós precisamos ser em Cristo. O nosso caráter vai ser forjado e nós vamos parar de olhar para nós e olhar para o próximo, porque nós fomos chamados para isso, né? Outro ponto, todos temos o mesmo valor para Deus. A inveja e o orgulho podem anular a alegria de servir o Senhor, pois o foco se desvia do caráter de Deus para a comparação, né, com o próximo. Então, esse trabalhador que chegou primeiro, você vê que o problema é o que chegou primeiro? É aquele que está mais tempo, é aquele que está mais acostumado com o seu Senhor, é aquele que está mais acostumado com a vinha. É por isso que eu estou falando que pode ser esse nosso problema. Às vezes nós é crente, faz tempo. E daí a gente começa a olhar com inveja, às vezes para a prosperidade do outro, para onde o Senhor está levando o outro. E daí a gente vai começar a perder a alegria, o nosso foco se desvia e nós vamos olhar só para aquilo que nós não temos. Em vez da gente reconhecer que nós já temos tudo. O que falta para um cristão, gente? O que falta para você? O que falta? Hoje nós falamos de manhã. Se você está identificando algum ponto no seu coração, uma raiz de amargura, algo que alguém te fez, né? Hoje eu falei, às vezes você veio de algum lugar, de algum contexto, ou às vezes de alguma igreja, você está chegando agora, né? Você ainda está começando a caminhar. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem uma caminhada crescente e frutífera para você nesse lugar. Mas você vai precisar deixar as coisas velhas para trás. E se você está com dificuldade de cura, eu quero falar para você: você tem Jesus que cura. Nós não temos esse poder de curar ninguém. Nós oramos para que as pessoas sejam curadas. O poder não está em nós. O poder está no Espírito Santo. E ele está disponível. E por que nós não conseguimos acessar essa cura? Muitas vezes porque nós não queremos, né? Então, nós precisamos fazer uma avaliação interna. Uma avaliação do nosso coração. Tem algo que tem impedido a gente de avançar para o mais profundo e receber mais do conhecimento do Senhor? O que impede a gente de avançar? Gente, nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos. O que tem nos impedido de avançar no Senhor, de sair do raso e ir para um nível mais profundo? Nós entendemos que essa geração só vai permanecer firme, crente em Jesus, se elas estiverem no mais profundo. Porque se elas estiverem no raso, eu vou falar, o mundo engole elas. A gente vê porque às vezes eles somem um domingo do culto, parece que já estão tudo desviado. É impressionante como que Satanás rouba fácil o coração. Porque está raso, presa fácil. E não só essa geração, mas todos nós precisamos ir para um nível mais profundo, amém? Quero chamar o Ministério de Louvor para subir. Então, o que nós aprendemos também, né? A respeito do caráter de Deus nessa parábola, né? Deus não deixou de ser fiel em sua palavra, ele cumpriu o que prometeu. Então, na parábola a gente vai ver que o Senhor da vinha, ele foi fiel.
aquilo que ele prometeu para todos os trabalhadores, ele cumpriu. Eu quero dizer para você, o que Deus prometeu para você, ele já cumpriu. Deus já cumpriu. É por isso que a gente não precisa ficar correndo atrás de outras coisas, né? O Diego falou aqui a respeito de edificar, né? Eu gosto muito dessa palavra, edificar. Porque a palavra de Deus fala que existem 2 tipos de casa que foram edificadas, né? 2 tipos de casa. E as adversidades, elas vieram sobre a mesma casa. Os ventos vieram sobre a mesma casa. A diferença era o quê? Aonde a casa estava edificada. E Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Veja como você edifica. Veja cada um como tem edificado. Aonde você tem construído, né? O que você tem construído no seu coração, né? Então, algo que eu quero reforçar nesta noite, eu falei tanto pela manhã, foi sobre a fidelidade de Deus. Sabe, às vezes nós vamos ter, né, tantos relacionamentos, às vezes relacionamentos profissionais, né? Às vezes você é uma pessoa que se divorciou, às vezes eu não sei qual que é o contexto da sua vida. Às vezes pode ser que você tenha sofrido uma traição. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca vai falhar. Deus vai ser sempre fiel. Então, se tem alguém que você tem que confiar, é no Senhor. Se você confia no seu dinheiro, eu quero dizer para você está confiando no Deus errado. Porque esse Deus não é fiel. Porque o dinheiro é assim, né? Um dia você tem, outro dia você já não tem mais. Então, Ele não é um Deus fiel. Mas o Senhor é fiel. O Deus da vinha, aquele que te chamou, esse é fiel. Porque Ele já cumpriu aquilo que Ele prometeu. E às vezes você vê aqui nessa noite falando assim, nossa, eu quero receber uma porção do Senhor para curar o meu coração. Eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou doente. Eu vou falar para você, a resposta que você precisa para você sair alegre aqui desta noite é Jesus. Porque só Ele que pode te curar, só Ele que pode te trazer alegria, né? Hoje a gente estava tão cansado e o Senhor ministrou meu coração aqui no louvor, né? Ele falou assim, a minha alegria é a sua força. A minha alegria é a sua força. Tem que bastar para você a minha alegria. Qual que é a alegria do Senhor? Fruto do Espírito. Para mim, a alegria hoje, a hora que eu vi todos aqueles jovens prostrados aos pés do Senhor, se arrependendo, eu falei, Senhor, é isso. É isso que tem valor para a gente. É para isso que a gente se move, é para as pessoas. Por quê? Porque nós fomos comissionados para isso. Essa é a grande missão. Essa é a grande missão. E não tem nada de errado, né? Você trabalhar, você constituir família, não tem nada de errado. Tudo isso é lícito. Mas qual é a motivação do seu coração em fazer isso? Esses trabalhadores, todos eles estavam trabalhando por uma mesma recompensa, mas aquele primeiro tinha uma motivação errada. Ele se achava superior às outras pessoas. Por isso que a matemática de Deus não bate, né? As perspectivas do reino de Deus, elas são muito diferentes das perspectivas do reino humano. E é por isso que a gente não consegue ter dimensão de como funciona a justiça de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus é injusto. Você já passou por isso? Eu já passei. Recentemente eu passei por uma situação que eu achei que Deus estava sendo injusto com a minha casa. Falei assim, não está certo não, Senhor. Nós somos fiéis ao Senhor. Por que o Senhor está trazendo essa injustiça? E Deus falou para mim, eu não sou justo, eu estou cuidando de você. Eu estou amadurecendo você, é para você confiar em mim. Eu não sou qualquer Deus. Eu sou o Deus que te supre, que cuida de você. Então Deus não é injusto. E aquilo que te feriram, aquilo que fizeram para você, isso vai gerar um grande testemunho para a glória de Deus. Porque Ele é especialista em transformar tristeza em alegria. Gente, uma morte gerou vida. A morte de Cristo gerou vida para todos nós. Se esse não for um motivo de grande alegria para nós, o que vai ser? Um carro, uma casa nova? O que vai ser? Um filho? Eu não sei. Às vezes o seu coração tem ansiado por coisas que são lícitas, que são bênção. Mas a verdadeira alegria está na nossa salvação, está em Cristo Jesus. Sabe, gente, foi preço de sangue. Eu falo, não foi groselha. Eu falo para meus filhos, não foi groselha. Preço de sangue precioso. Jesus é precioso.
E isso tem que mover o nosso coração. É por isso que nós vamos para esse lugar de busca. É por isso que nós vamos nos arrepender e vamos falando assim: Senhor, nós somos isso mesmo. Nós não merecemos, nós não merecíamos, mas pela graça fomos salvos, né? Deus é justo, bom, soberano em tudo que faz, e a sua obra é perfeita. Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Eu falei para Fabiano para não perder o costume, a gente tem falado só sobre Coríntios, né? Parece que Deus quer falar, né? Ele fala assim, né? Agora eu conheço em partes, mas um dia eu conhecerei plenamente. É por isso que a conta do Senhor não fecha. Hoje nós conhecemos em partes. Nós não conseguimos entender os planos do Senhor. Deuteronômio vai falar aquilo que, né, que era para ser revelado, já foi revelado, e aquilo que não foi revelado não cabe a nós. E às vezes a gente fica com dúvidas, questionando o Senhor. Eu quero falar para você que hoje nós o conhecemos em partes, mas chegará um dia que vamos conhecer Ele plenamente. E então, fé, esperança e amor. Mas o maior de todos é o amor. Por quê? Porque quando nós o conhecermos plenamente, nós não vamos precisar de fé nem de esperança. Vai nos restar só o amor. Só o amor. E é para esse lugar que Deus quer nos levar. É para esse lugar. Gente, é nesse lugar que nós vamos encontrar plena satisfação. Sabe, se o sentido da nossa vida estiver no nosso trabalho, tiver em alguma coisa que não seja o Senhor, eu vou falar: isso vai falhar na sua vida. Isso não traz sentido. Não faz sentido. Porque isso acaba. Mas Jesus não acaba. Jesus é eterno. E é por isso que o sentido da nossa vida tem que estar nele. E é por isso que a gente crê que o avivamento vai começar a acontecer, porque Cristo voltou a ser pregado nos púlpitos, e não a teologia da supergraça, a prosperidade. Gente, não é isso. Nós não fomos chamados para ser rico, milionário. Não é isso, nós já somos. Nosso Pai é o dono de todas as coisas. E aí aquilo que você quer aqui é passageiro. A Bíblia fala que isso vai passar. Nós precisamos olhar para a eternidade, né? Deus nos ama e pagou por nossa vida. E isso deve ser o maior motivo de alegria em nossa vida. Então, quando você acorda, você não pode achar que é só mais um dia. Ah, eu acordei hoje e eu vou trabalhar. Não, você tem que se alegrar porque você está vivo. E porque você é salvo. Gente, sabe quem vai para o céu? É o povo salvo. Quem é o povo salvo? Somos nós. E isso tem que ser um motivo de grande alegria. Porque se tiver em outras coisas, você vai ser aquela pessoa que edificou sobre a areia. E quando as tempestades vierem, nada vai segurar você. Você vai cair. Porque você não estava firmado naquilo que é mais precioso. Você não estava firmado naquilo que traz firmeza. E é por isso que nós precisamos ir para esse lugar. Constância. Nós precisamos ser constantes na busca do Senhor. E se você tem dificuldade, eu já tive um dia dificuldade de manter essa constância. Às vezes fazia o devocional, falhava um dia, e daí não importa. Você vai continuar. Você vai um dia, você vai dois. E se você é novo aqui, você não sabe, você pergunta para o seu líder de célula. O seu líder de célula vai te explicar como que é. Devocional, o que é devoção? É o seu tempo de devoção, onde você vai orar ao Senhor. Você vai abrir o seu coração. Sabe, o Senhor, Ele não vai julgar você. O Senhor quer ouvir a sua oração e Ele quer responder o seu clamor. É isso que a Bíblia diz. Ele quer responder. Mas você precisa ir para esse lugar. Todos nós precisamos ir para esse lugar. De manhã eu esqueci desse versículo. Falei para o pessoal assistir à noite. João 10:10, né? Já ouvimos tanto. E precisamos ouvir de novo, e de novo, e de novo, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio restaurar o que foi roubado. Ele nos deu vida e salvação. Eu quero dizer para você que às vezes esse texto, as pessoas falam que assim, a vida é abundância, é muita coisa boa, material aqui. Quero dizer para você que não foi isso que Jesus veio restaurar na nossa vida. São bênçãos espirituais que Ele veio restaurar na nossa vida. Essas são as bênçãos abundantes que Ele tem para nós. Alegria, paz, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso são bênçãos para a nossa vida.
É isso que vai nos levar a uma maturidade espiritual. É isso que vai nos fazer crentes constantes e consistentes no Senhor. Aquela pessoa que gritava, aquela pessoa que perdia o controle, hoje ela já não faz mais isso. Porque o Espírito Santo que habita nela dá domínio sobre ela. Porque ela serve um Senhor, ela tem o Espírito sobre ela, e é por isso que ela não vai mais agir da forma errada. E o mundo, gente, o que o mundo oferece para nós? O ladrão está onde? O ladrão está no mundo. Olha só, o que Jesus veio trazer, o que o inimigo veio trazer para nós. Só que nós precisamos ajustar a nossa visão e entender o que é uma vida abundante. É uma vida abundante no Senhor. É uma vida abundante de fé. Mesmo que você tenha desafios, eu quero dizer para você tem que ter fé. Porque Deus não vai te abandonar, gente. Eu nunca vi. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer o seu filho, mas o Senhor jamais nos esquecerá. Jamais nos esquecerá. Por causa da fidelidade, por causa dessa vida que Ele veio trazer para nós. E às vezes nós precisamos só nos lembrar disso, né? Você pode colocar aquela canção que eu pedi de manhã, porque a gente precisa voltar para esse lugar. A gente precisa, nós, Igreja do Senhor, precisamos voltar para esse lugar. Eu falei para os jovens hoje, eu falei assim: nós precisamos do básico. A gente tem que parar de querer grandes revelações. A tia do coque, eu falei para vocês, a gente tem que parar com isso. A gente tem que buscar na fonte que é o Senhor. Não estou falando que as tias do coque não são usadas, gente. São. Deus fala, Deus também entrega palavras para mim. Eu não estou invalidando isso, mas nós não podemos ser dependentes disso. É um relacionamento íntimo com o Senhor, e não um interesse daquilo que Deus pode fazer por nós através de alguém. Não, é um interesse em nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos clamar ao Senhor. E se você não tem esse desejo, você precisa orar e falar: Deus, eu quero queimar, eu quero ter mais desejo, eu quero ter fome e sede pelo Senhor, pela Tua presença. Ontem nós estávamos imersos na presença do Espírito Santo. Ontem à noite foi a coisa mais deliciosa do mundo. Que coisa linda, os jovens sendo batizados no Espírito Santo. Coisa linda que Deus fez ontem. Coisa maravilhosa. É isso que tem valor, isso é motivo de grande alegria para nós. E é por isso que nós precisamos buscar esse lugar. Eu falei para eles hoje cedo, eu falei assim: olha, vocês têm um monte de testemunho para contar, mas eu quero saber se esses testemunhos vão permanecer, se eles vão continuar sendo persistentes. Eles foram libertos, e nós oramos para que eles permaneçam libertos. Sabe por quê, gente? Eles são a geração que é eleita. A Bíblia fala que é o sacerdócio real. Sacerdote, eles chegam diante da presença de Deus. É uma nação que é santa. E é isso que nós devemos profetizar sobre eles. É isso que nós devemos profetizar sobre a nação, sobre Arapongas. Eu falei que ano que vem nós vamos encher aquela escola de jovens. Nós vamos encher. Vai ter que ter muito voluntário para servir. Nós queremos encher aquelas salas de aula de colchão. Nós queremos que eles estejam imersos nesse ambiente, experimentando da presença de Deus, para que o Senhor faça marcas no coração, para que realmente o mundo não faça mais sentido. É o Senhor que tem que fazer sentido para o nosso coração. Eu queria que você se levantasse. Eu queria que você clamasse ao Senhor por mais da presença dEle. E eu queria dizer para você que se você está ferido, pode ser que você não seja curado de hoje para amanhã. Mas se você tem o desejo de ser curado, abra o seu coração para Deus e Ele vai começar um processo de cura na sua vida. Porque a Bíblia fala que se nós o buscarmos e nós orarmos, Ele vai responder. E se você crê na palavra de Deus, se aquela pergunta que nós colocamos no início, você crê que a palavra de Deus é verdade, essa é uma promessa para você que precisa ser curado. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, seja uma cura física, emocional, eu não sei o que fizeram com você, mas eu quero falar para você: o Deus onisciente sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu coração, e o desejo dele é que você corresponda àquilo que Ele deseja fazer por você. É por isso que Deus, Ele quer fazer, Ele quer, mas Ele depende que a gente queira, depende de nós. Gente, Jesus, eu falei ontem isso também.
gente vê na Bíblia Jesus correndo atrás das pessoas. Jesus não corre atrás das pessoas. É nós que precisamos nos achegar ao Senhor. É nós que corremos atrás dele. É nós que precisamos desejar correr atrás deles, porque alguns não conseguiram ir, e daí o nosso coração doeu e falamos: Senhor, por que não estão todos eles aqui? Por que, Deus? A gente queria que todos estivessem aqui. A gente não queria que nenhum perdesse nada. Nós precisamos correr em direção ao Senhor. Eu quero dizer para você que você tem 20 anos de crente, 30, 40, 50, não sei. Mas todos os dias você precisa correr para Jesus. Todos os dias você tem que correr em direção a Ele. E você precisa pedir para que Deus restaure essa paixão, restaure esse amor por Ele. Porque é isso que vai sustentar a sua vida. É isso que vai fazer sentido para a sua vida. Não tem mais nada que vai fazer sentido. As coisas vão passar, gente, mas Jesus não vai passar. Então eu queria que, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, que você abra o seu coração para Deus. Sabe, para Deus você pode falar o que você quiser. Você não precisa ter vergonha de abrir o seu coração. Seja ousado na presença do Senhor. Seja ousado diante dele. Abre o seu coração e fala: Deus, eu não estou conseguindo avançar. Eu não tenho conseguido ir para esse lugar mais profundo, porque existem coisas que têm me parado. Às vezes é inveja, às vezes é um orgulho, às vezes você achou que foi injustiçado, ou alguém está tendo mais sucesso que você, eu não sei o que passa no seu coração, mas Deus conhece, Ele quer ouvir essa oração. Ele quer que você realmente entregue isso no altar. Entrega, gente. Não precisa vir para o altar, não. Entrega aí onde você está mesmo, mas abra o seu coração para Deus, porque Ele vai ouvir a sua oração e Ele quer avanço. Foi isso que o Senhor falou comigo. Meu povo tem que avançar, meu povo tem que sair do raso, meu povo tem que me conhecer, tem que ir para o mais profundo, naquele lugar onde eles recebem a revelação de quem eu sou. Amém? Então, abre o seu coração para o Senhor nesta noite. Ore com fé, crendo que Deus, Ele está te ouvindo, que Ele vai responder você. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã. A gente fez um ato profético de manhã. Quero chamar todos os jovens e adolescentes. Quero vocês ajoelhados aqui na frente. Nós vamos orar por eles. E eu quero convocar a igreja também. Quero todos vocês aqui na frente, jovens e adolescentes. Nós vamos fazer um ato profético. Eu quero convidar você, igreja, todos vocês que quiserem também. Eu convido a igreja toda a se ajoelhar também, se quiser. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Nós vamos nos arrepender essa noite, amém? E eu quero que você ore, eu quero que você declare palavras de bênção sobre essa geração. Sabe que daqui a algum tempo, quem vai estar ministrando aqui em cima são eles. Quem vai estar ministrando os nossos filhos são eles. Eles precisam ser abençoados. Muitos deles receberam palavras de maldição. Nós precisamos declarar as palavras de bênção sobre essa geração. Eles vão fazer a diferença nesse país. Eles vão fazer a diferença em Arapongas. Nós precisamos crer, nós precisamos clamar para que eles amem Jesus, para que uma unção do Senhor caia sobre essa geração, sobre essa descendência abençoada. Igreja, eu quero que você levante a sua voz. Eu quero que você ore com fé pela vida deles. Amém? Amém. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós nos humilhamos ao Senhor nesta noite, Pai. Apresentamos as nossas vidas, os nossos corações ao Senhor, clamando ao Senhor, Pai, para que o Senhor troque o nosso coração, que o Senhor tire esse coração de pedra e que o Senhor nos dê um coração de carne, um coração circuncidado que ama o Senhor acima de todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, faz uma obra em todos nós, faz uma obra, Senhor, nas nossas famílias. Ó Espírito Santo, eu oro por casamentos, Pai, casamentos que têm estado à beira do divórcio, Pai. Eu oro para que o Senhor traga restauração, Espírito Santo, para que o Senhor traga perdão sobre essa família, Jesus. Oh Pai, nós queremos orar por esses jovens e adolescentes que aqui estão, não somente os que estão aqui, mas oramos por todos os jovens e adolescentes da nossa cidade, do Brasil e do mundo, Pai. E nós intercedemos nessa hora pela vida deles, Pai. Nós oramos assim como o Senhor deu a Daniel e seus amigos inteligência e sabedoria, Pai. Derrama sobre eles segredos do Senhor, informações privilegiadas do Senhor. Pai, derrama sobre eles sabedoria, conhecimento da Tua palavra, Pai. Que eles sejam geração santa, nação santa, geração eleita pelo Senhor, sacerdócio real do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, forja o coração deles, Pai. Que eles sejam forjados no Senhor. Pai, nós oramos para que eles tenham um caráter íntegro. Oramos, Senhor, pelas mãos, pelos pés, onde eles tocarem a planta dos pés e a planta das mãos, ali eles serão usados pelo Senhor, porque o Senhor está com eles, Pai. Traz convicção para o coração deles de quem eles são no Senhor. Pai, nós oramos para que a Tua palavra crie raiz no coração deles. Pai, nós oramos para que eles permaneçam. Oh Espírito Santo, nós clamamos, Senhor. Amanhã eles vão para as escolas, amanhã eles vão sair. Oh Espírito Santo, fale o coração deles para que eles não se desviem, mas para que eles permaneçam constantes no Senhor, firmes no Senhor. Pai, que eles tenham convicção no coração de quem o Senhor é na vida deles, Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles. Pai, nós oramos por aqueles jovens e adolescentes que são órfãos, aqueles que foram rejeitados, aqueles que têm raiz de amargura, raiz de rejeição. Oh Espírito Santo, clamamos para que o Senhor derrame cura sobre eles, para que eles se encontrem no Senhor tudo aquilo que eles sofreram, Pai, que eles encontrem o Teu amor, Pai.
continua conosco, Pai. Nós declaramos uma semana abençoada, Pai, uma semana diferente, que nós possamos sair daqui, Pai, e algo tenha mudado no nosso coração. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor traga cura sobre nós, que o Senhor traga cura emocional, cura física, porque o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, Pai. Então, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor traga cura e convicção de quem o Senhor é nos nossos corações, Pai. Que nós possamos estar firmados no Senhor, edificados na Tua palavra, para que nós possamos resistir ao dia mau, Pai. Então nos guarda, Pai. E mais uma vez, nós declaramos sobre essa geração que eles são abençoados. Nós declaramos bênção, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para que os pais profetizem palavras de bênção sobre eles, que eles sejam afirmados na identidade do Senhor, Pai, que eles possam se reconhecer como filhos do Senhor e que isso nunca mude no coração deles, Pai, que eles possam ser convictos disso, porque nós cremos que é isso que eles precisam para resistir aos dias, Pai. Então dê posicionamento a essa geração, guarda o Senhor, coloque os seus anjos acampados ao redor deles, Pai, nas escolas, aonde quer que eles estejam, Pai. Guarda a vida deles, Senhor, guarda a vida deles. E Espírito Santo, fale com eles, para que eles possam crescer no Senhor cada dia mais. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de celebração, aonde o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Nós queremos submeter as nossas vidas ao Senhor e dizer que o Senhor é dono delas. Então que o Senhor faça, que o Senhor possa cumprir a sua vontade e os seus propósitos sobre nós, Senhor. Que nós possamos ser reconhecidos como filhos obedientes do Senhor, que ouve a sua voz e obedece. Então, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações ao longo desses dias, nos tempos de devocionais, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas e que cada dia mais nós possamos amar o Senhor, amar o nosso próximo, Pai, e que nós possamos ser pessoas que vão fazer a diferença na cidade de Arapongas. Nós oramos, Senhor, com fé, convictos de que o Senhor ouviu as nossas orações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Permaneçam firmes no Senhor. Gente, vocês viram quantos? Eles são muitos. Eles são muitos. E ano que vem nós vamos encher aquela escola, amém? Ano que vem vocês vão ganhar vidas para Jesus na escola, amém? Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu queria desafiar o seu coração a você orar pelos jovens e adolescentes dessa cidade. Eu quero desafiar o seu coração quando você vê um jovem, um adolescente na rua e o Espírito Santo falar com você, você obedeça. E você vai falar com esse adolescente, você vai estender a sua mão de empatia, de compaixão, porque muitos deles são órfãos de pais vivos e às vezes a gente nem sabe disso. E é assim que nós vamos fazer a diferença nessa geração, amém? É nós colocando em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Então eu quero desafiar você, né? Eu quero que o Espírito Santo incomode você essa semana, porque eu sei que muitos vão aparecer na sua frente, né? E que você possa desfrutar de ser bênção na vida de um jovem, de um adolescente, que você deixe uma marca do caráter de Cristo através da sua atitude. Amém? Amém? Aplaudo o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Glória a Deus. Nós glorificamos o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe você. Boa semana. Pera. Esse final de semana impactou meu coração. Que pena que toda a igreja não estava lá para ver, né? Poder ver jovens ali quebrantados diante do Senhor foi muito precioso.
Foi muito precioso mesmo, igreja. E entendam a importância e a urgência do que tem sido trabalhado nessa casa. E eu queria honrar a vida dos pastores. Eu queria honrar essa família tão querida. Vem aqui para o altar, todos vocês 4. Queridos, a palavra de Deus diz para nós honrarmos quem se gasta com pessoas. Quem se gasta com pessoas. E esses pastores que vocês estão vendo aqui no altar do Senhor, eles têm tratado jovens e adolescentes como se fossem filhos deles mesmo, biológicos, né? De dentro de casa. Em todo momento orando, intercedendo, se preocupando, me trazendo algumas coisas em oração. Pastora, ora por isso, ora por aqueles. E sofrendo verdadeiramente. E se derramando sobre esse ministério com amor, com alegria, com tremor, buscando direção. Então é muito sério o trabalho que tem sido feito por eles. E nós como igreja vamos honrar, vamos valorizar. Você, pai e mãe, olha, vocês estão proibidos de não mandarem os seus filhos para um ambiente com esses. Vocês não sabem o quanto vocês perderam, se você não foi, o quanto você perdeu do Senhor. Vocês tinham que ver o quebrantamento, a unção e o poder sobre o qual esses jovens foram tomados naquele lugar. A unidade da equipe que serviu foi tão precioso. Dinheiro no mundo nenhum vai pagar a experiência que eles tiveram com Cristo nesse tempo. Então foi muito importante, foi muito especial, foi muito rico. E é tão maravilhoso ver eles nesse tempo. Eles chegam de uma forma às vezes tímidos, às vezes acanhados. E com o passar do tempo Deus vai falando com eles naquele lugar, porque aquele é um ambiente propício para aquilo. E o time de intercessão, gente, que estava lá orando, estendendo a mão. Que precioso, que riqueza. Nós como igreja, nós vamos valorizar isso. E eu queria que você aprendesse a valorizar da primeira forma, que é orando, estendendo suas mãos aqui no altar. E orando por essa família, para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os dirija, para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor dê estratégia, para que a boca dele seja realmente como uma faca, como uma espada afiada, que traz algo sobre os jovens, que traz a direção que eles precisam. Eles têm, às vezes, o jovem, um buraco no coração, que só Deus pode suprir. Só Deus, porque a família não amou, porque a família não levou para o caminho de Cristo. E nós temos que fazer o que como igreja do Senhor? Apoiar. Falar para esses pastores aqui, nós queremos servir, o que nós podemos fazer? Pedir 2, 3 horários para o pessoal da intercessão. Quero orar, eu quero abençoar. Tem algum jovem, algum adolescente precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Esse é o papel da igreja. A igreja não pode deixar de se importar. Essa é uma causa muito importante, porque eles não serão futuro, eles já são o presente. Deus já deseja usá-los. E a palavra diz que a palavra de Deus está neles. E eles já venceram o maligno. Então há poder do céu sobre a vida de cada jovem e de cada adolescente. Não é para amanhã, é para agora. É urgente, porque se eles não clamarem e se eles não fizerem, as pedras clamarão. Porque é agora, o Senhor quer fazer agora. E a profecia de Joel está sendo cumprida nos nossos dias. Nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre os jovens, e eles terão visões, eles terão sonhos. Eu vi eles tendo visões naquele lugar. Eles tendo sonhos, não é para amanhã, é para agora. Essa palavra precisa arder. Nós não podemos, igreja, ser indiferente. Não podemos rejeitar, desprezar, menosprezar aquilo que está acontecendo. Não podemos. Nós como igreja do Senhor, nós vamos ser vigilantes. E nós vamos amar os jovens. E nós vamos pagar um preço pela vida deles. E nós vamos falar para eles: ó, eu tô aqui. Eu tô aqui para te cuidar. Eu tô aqui para te amar. Eu tô aqui, ó, você não tem pai, tem mãe, pode contar comigo. Eu tô orando pela sua vida. Eu vou te abençoar. Amém, igreja? E você pode orar pelos líderes do ministério, os pastores, pela família deles, que estavam lá se sacrificando. As crianças lá o tempo todo. O que faz com o filho? No ministério, leva junto. Eles estavam lá pagando preço e aprendendo do Senhor, e há uma porção sobre a vida deles. Então nós vamos nos levantar como igreja,
sendo igreja, se importando de fato, assim como os pastores já têm nos ensinado a fazer. Eles têm sido o exemplo de amor derramado, se importando. Foi cada oração. Na hora de se quebrantar, eles quebrantavam junto, eles oravam junto. E eles vivem junto com os jovens no meio, com o cheiro das suas ovelhas. Isso é precioso. E eu queria que você se levantasse como intercessor. E que isso não saia do seu coração, não seja só por um dia, não seja só por um acampamento, mas que você tome essa causa e que você se levante em oração. Uma pessoa que vai fazer diferença também nesse ministério. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, com gratidão, Pai, porque o Senhor tem derramado um zelo tal sobre as suas vidas, Pai. Esse zelo tem impactado a tua igreja, Pai. Eles verdadeiramente têm sido modelo para o rebanho, Pai. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por ter derramado. Que privilégio os jovens e adolescentes têm, Senhor, de ter essa família tão empenhada, tão zelosa, amando o Senhor, Pai. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, isso é tão precioso, Pai, porque eles têm sido presente na tua casa, Pai. Senhor Deus, nós oramos como igreja, Pai. Abre as portas para os teus filhos, Senhor, de provisão, Senhor. Supre o Senhor que é Deus, Pai, pastor também, Pai. Pastoreia a vida dos teus filhos, Senhor, e traz provisão, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Traz mantimento, Senhor, que o azeite jamais, Pai, jamais pare de jorrar na vida dos teus filhos, Senhor. Que a Marina e o Guga, Senhor, eles possam ver com seus olhos a fidelidade, a sua fidelidade, Senhor, para que eles, Senhor, sejam testemunhas, Senhor, ali, Senhor, e hoje, no futuro e hoje, Pai, como um luzeiro, Senhor, para essa geração, Pai, porque o Senhor é Deus e eles serão, Senhor, evangelistas que dirão: o Senhor é Deus, não só no Brasil, mas em outras nações, Pai. Então levanta mesmo, Senhor, ergue os teus filhos, Senhor, em bênçãos, em provisão, Pai. Levanta, Senhor, famílias para auxiliar os teus filhos nesse ministério. Senhor, fortalece os joelhos dos teus filhos, Senhor. Faz algo, Senhor, sobre a estrutura dos teus filhos, Senhor. Concede saúde, concede uma revelação da tua palavra, Pai, para que eles ministrem, Senhor, com ousadia, com autoridade e graça do Senhor, Pai. Que eles não temam diante das circunstâncias, que eles não temam diante de Satanás, mas que eles vão adiante, Pai. Eles vão adiante, Pai, e eles libertem os encarcerados do diabo, Pai. Senhor, que eles sejam usados, Senhor, para arrancar algemas de jovens, Pai. Oramos, Senhor, para que eles sejam um instrumento poderoso de libertação, poderoso de cura, Pai. E que através das feridas, e que através, Senhor, das circunstâncias, eles possam mesmo, Senhor, ser um espelho da sua graça e da sua bondade e da sua fidelidade, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Pai, usa mesmo os teus filhos, Senhor, provê na vida deles, Senhor, e que eles possam, Senhor, ainda, Senhor, na terceira idade, ainda quando forem muito velhinhos, Senhor, eles possam ainda assim, Senhor, ser uma ponte para jovens, adolescentes, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor aí pela vida deles, pela vida desse casal, dessa família. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Falar de correria, até para comprar o presente é correria, mas é com muito carinho. Merece muito mais, igreja, merece muito mais. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Jovens, adolescentes, pais de jovens e adolescentes, venho agradecer aqui os pastores por esse tempo, né? E agradecer também toda a equipe que serviu, que se a gente for falar nome por nome,
time, né? Mas o time do louvor que estava lá, Raul, incansável, tantas pessoas, né? Deus é maravilhoso, tem levantado muitas pessoas, mas você pode honrar com o teu abraço aqui, tá? A vida dos pastores, eles estão